Hoje vamos falar sobre um tema que sempre gera polêmica: as maiores torcidas do futebol brasileiro, de acordo com a pesquisa mais recente. Pois é, o levantamento mostrou o Flamengo disparando na ponta, né? Nenhuma surpresa, mas os números chamam atenção. Verdade, o Flamengo já era tido como o clube com mais torcedores, mas a distância só aumenta. O que você acha que explica esse fenômeno? Acho que tem a ver com títulos recentes, marketing forte e o carisma histórico do clube. O Flamengo virou quase uma marca nacional. E o São Paulo abriu vantagem sobre o Palmeiras. Isso te surpreendeu? Um pouco sim. O Palmeiras vinha de títulos importantes, mas parece que a torcida do São Paulo é mais constante. Talvez seja pela tradição e a base construída anos atrás. Interessante. Você acha que essas pesquisas refletem mesmo a realidade das arquibancadas ou existe um pouco de mito nisso? Acho que é um misto. Muita gente se declara torcedor, mas nem sempre acompanha de perto. É aquele tio que diz ser Flamengo, mas nunca viu um jogo inteiro. Eu conheço vários assim, mas não dá pra negar que o Flamengo tem uma presença gigantesca em todos os estados, né? Com certeza. Em cidades pequenas do Norte e do Nordeste, por exemplo, é fácil ver camisas do Flamengo. É quase como ver Coca-Cola. Está em toda esquina. E você acha que essa universalização tem impacto negativo nos times regionais? Tem sim. Acaba enfraquecendo a identidade local. Muitos jovens preferem torcer para times grandes do eixo, ao invés do clube da cidade. Por outro lado, imagina como é bom morar longe do Rio e ainda assim se sentir parte da festa quando o Flamengo ganha um título. Isso é verdade. O futebol aproxima, cria laços, mesmo à distância. Mas fico pensando, será que outras torcidas podem crescer e ameaçar esse reinado do Flamengo algum dia? Boa pergunta. O Corinthians, por exemplo, sempre foi apontado como rival em número de torcedores. Mas os dados mostram que a distância aumentou. Talvez falte um pouco mais de investimento em mídia, ou até resultados mais expressivos em campeonatos nacionais e internacionais. E o papel das redes sociais? Será que elas estão mudando o modo como os torcedores se relacionam com seus clubes? Mudam sim. Hoje, o clube que sabe engajar no TikTok ou no Instagram conquista corações, principalmente dos mais jovens. E os clubes menores, como ficam nessa história? Será que tem chance de crescer nesse cenário? É difícil competir, mas se investirem em campanhas criativas e apostarem na tradição local, podem surpreender. O próprio Fortaleza é exemplo disso. Concordo. O Fortaleza tem crescido não só em campo, mas fora dele, com campanhas que envolvem a cidade. Mas voltando à pesquisa, você acha que a paixão pelo futebol está mudando no Brasil? Ou só os números das torcidas que mudam? Vejo que mudou o jeito de torcer. Antes era só rádio e o estádio. Hoje tem meme, grupo de WhatsApp, fantasy game. A paixão continua, só ficou mais digital? E será que a pandemia acelerou essa transformação? Acho que sim. Muita gente que nunca tinha visto um jogo pela internet passou a acompanhar tudo online. Isso cria novas formas de torcer. E sobre o São Paulo, por que será que, mesmo sem tantos títulos recentes, a torcida se mantém fiel e grande? Talvez por conta da história, dos anos dourados. É aquela coisa, quem cresceu vendo o São Paulo campeão em tudo, passa isso pros filhos. E com o Palmeiras, será que a torcida ainda é muito local, apesar dos títulos? O Palmeiras tem uma base forte em São Paulo, mas talvez falte aquele apelo nacional que o Flamengo conquistou. Algo mais simbólico. Você acha que a rivalidade entre essas torcidas ajuda a inflamar ainda mais a paixão pelo futebol? Sem dúvida. É aquela história. Sem rivalidade não tem graça. O futebol vive de provocações, memes, apostas entre amigos. Mas sempre respeitando o limite, né? Rivalidade boa é aquela que termina em churrasco ou zoeira no grupo do trabalho. Exatamente. Agora, sobre os dados da pesquisa, você confia totalmente nesses números? Ou acha que tem margem de erro aí? Sempre tem. Muita gente responde por impulso ou para agradar o entrevistador. Mas, no geral, acho que o panorama é esse mesmo. E os times do Sul, como Grêmio e Internacional, aparecem bem, mas ainda distantes dos líderes. Será que um dia encostam? Acho difícil pelo tamanho da população. Mas são torcidas apaixonadas, que fazem barulho e têm muita tradição. Falando em tradição, qual é a sua lembrança mais marcante ligada a uma torcida? Foi em um clássico estádio, quando a torcida não parava de cantar, mesmo com o time perdendo.
Aquilo mexe com qualquer um. Eu também já vivi isso. Às vezes a torcida faz mais diferença que o próprio time em campo. Com certeza. Já ouvi jogador dizendo que o incentivo da arquibancada vira combustível extra. Você acha que os clubes deveriam investir mais em ações para fortalecer esse vínculo com a torcida? Sem dúvida. Um clube forte fora de campo é reflexo da sua torcida. Experiências exclusivas, sócio-torcedor, tudo isso aproxima. E para quem mora longe, talvez lives, conteúdos exclusivos, envio de brindes. O importante é manter o torcedor engajado. Exatamente. No fim, o futebol é movido por emoção. E quem sente essa emoção faz parte da história do clube, mesmo à distância. Então, fica a reflexão. Será que um dia veremos uma nova força despontando entre as maiores torcidas ou a tradição vai sempre falar mais alto? Boa pergunta. O futebol é cheio de surpresas. Quem sabe o futuro não reserva um novo gigante nas arquibancadas? Por hoje é isso. Esperamos que você tenha curtido esse bate-papo sobre as maiores torcidas do Brasil e a paixão que move nosso futebol. Até a próxima. Continuem torcendo, seja do sofá, do estádio ou do grupo de WhatsApp. O importante é viver essa paixão.